dia. No Opinião Minas Especial de hoje, vamos conversar com o consultor de negócios internacionais da FIENG, Alexandre de Brito Santos. O tema da nossa conversa é comércio exterior brasileiro. Alexandre, bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, professor. Falar de um tema extremamente relevante, porque desde 2003 há uma grande demanda e os preços no mercado internacional de matérias-primas está subindo. Isso tem beneficiado muito a economia brasileira. Mesmo durante a crise de 2008, 2009, houve uma queda acentuada, mas imediatamente o Brasil voltou a recuperar as suas exportações e são as exportações de commodities, que nós dizemos de matérias-primas, que têm mantido equilibrada a balança de pagamentos e também, sobretudo, a balança comercial brasileira, né? Nesse programa nós vamos fazer um certo balanço do comércio internacional, uma análise da importação, da exportação, os principais países compradores e exportadores para o Brasil, e também se essa tendência positiva se mantém ao longo do tempo. E o grande desafio nosso é como transformar o Brasil de exportador de matérias-primas para produtos industrializados com valor mais agregado. O mercado internacional continua favorável às exportações brasileiras, especialmente de commodities? Perfeito. Bom dia, professor. O mercado internacional continua bastante favorável às nossas exportações. E o Brasil ele está se beneficiando dessa onda, né, provocada pelo crescimento acelerado das economias emergentes, especialmente das economias asiáticas, que puxam essa demanda para cima e elevam os preços dessas matérias-primas. Esse clima favorável e esse crescimento vem desde 2003, é isso? Exatamente. Ele vem ele já estava sendo gestado no final dos anos 90, mas ele claramente acontece a partir de 2003, 2004, quando as matérias-primas realmente há um choque entre uma oferta que estava estagnada, sem grandes investimentos, e uma demanda que começou a crescer, passou a crescer a 15%, 20%, 30% ao ano. Então isso fez com que as empresas voltassem a investir rapidamente, de forma bastante importante, no setor de matérias-primas, e nos últimos anos isso tem acontecido tanto pelo lado da oferta como pelo lado da demanda. O crescimento é geral. A crise de 2008 e 2009 afetou só durante um certo período, talvez um ano, 8 meses, 10 meses, etc. Como explicar a recuperação imediata, mesmo depois da crise, se nós temos exatamente como pano de fundo a crise que é séria nos países desenvolvidos? Porém, a crise não afetou de maneira muito significativa Índia e China, né? Especialmente a China. E a China, hoje, ela sozinha impõe um ritmo na economia mundial bastante significativo. Então, mesmo que as economias desenvolvidas, no caso dos Estados Unidos e a Europa, passaram por um período de crise, de retração no consumo e, portanto, redução dos investimentos, a China ela conseguiu, em um ano sozinha, puxar esse crescimento, liderar esse crescimento. Então, um mercado que já vinha aquecido, e como ele vinha aquecido também, muitas matérias-primas tinham estoques extremamente baixos. Então, a crise não afetou a maior parte desses produtos cujos estoques estavam muito baixos, que é o caso do minério de ferro, principalmente, né? Então, o minério de ferro, a forma como ele é vendido, a forma como ele é negociado, traz uma vantagem muito grande para o vendedor, tá? Isso não acontece em todas as matérias-primas, mas isso traz uma vantagem muito grande para o vendedor, e essa vantagem tem sido aproveitada e os preços realmente recuperados. Além do minério de ferro, o que mais que se exporta no Brasil e aqui em Minas? É importante fazer um esclarecimento de que o minério de ferro ele tem uma característica especial, que é o fato de que ele não é negociado em bolsa. Ele não tem negociação em bolsa. Por quê?
Porque ele é praticamente controlado por 3, 4 grupos nacionais e internacionais. Não é? Então você tem uma oferta praticamente sindicada, vamos dizer assim. Não é? E do outro lado você tem uma demanda ampla formada pelo setor siderúrgico, pela construção civil, enfim, por uma série de segmentos. E nos outros setores, aí você tem no setor de alimentação, no soja, açúcar, na parte de café também, já é um quadro diferente, onde uma parte significativa dos contratos são feitos em bolsas de mercadorias, os preços são mais, você tem um mercado mais líquido, né? Você tem um mercado mais líquido e que pode atender a demandas específicas, né? A gente chamaria ele de spot, né? Então, são mercados onde você pode ter pequenas, fortes oscilações, mas você vai ter sempre alguém que possa te vender esse produto. E aí, no caso, você vê que o impacto foi um pouco diferenciado por conta dessa característica de mercado. E a nossa pauta de importação é principalmente produtos industrializados, é isso? A nossa pauta de exportação hoje, a pauta brasileira, 40% das mercadorias são produtos manufaturados. Ainda temos 40%. Ainda 40%. Que é extremamente positivo, mas éramos mais, tínhamos positivo, 40%. Era 59%. 59%. Exatamente. Né? Há 10 anos era 59% e hoje é 40%. Então a gente teve uma queda bastante forte na participação dos manufaturados na nossa pauta, justamente por conta desse grupo: petróleo, minério de ferro e alimentos básicos, açúcar bruto, carnes, essa coisa toda. E as importações? Certo. As importações brasileiras, aí você tem que ver o ritmo da nossa economia para avaliar as importações. O crescimento das importações depende da demanda interna. Claro. O crescimento das exportações depende da demanda mundial. Você sabe bem que a partir de 2004, né, depois daquele ajuste mais forte, né, da economia, o Brasil começou a expandir, a retomar o seu crescimento e as taxas de crescimento começaram a se acelerar até chegar a 10%. Mesmo o ano de 2009, que foi um ano de crise, né, foi um ano de queda, pelo menos no primeiro semestre, ele não foi suficiente para manchar esse resultado, para derrubar esse resultado de crescimento. Então você tem um crescimento da demanda. Você tem uma oferta que não consegue acompanhar muitas vezes, não consegue acompanhar. Em outras, você tem fornecimento do mercado interno, em outros não tem. Então você vai recorrer à importação. Então a importação, ela iria crescer de qualquer maneira. Talvez não no nível que ela está acontecendo. E a importação também é um recurso para manter a taxa de inflação controlada internamente. Perfeito. Principalmente de alguns produtos essenciais. Exatamente. Quer dizer, produtos, não tanto alimentos, porque o Brasil é bastante autossuficiente em alimentos, mas, por exemplo, material de construção, produtos, aço e outros bens, né, intermediários, produtos químicos, inclusive. A importação, ela tende a, vamos dizer assim, represar a inflação, ou tende a diminuir. Com essa tendência de aumentar a importação, como está a nossa balança de pagamento, nossa balança comercial? Ok, a nossa balança comercial, ela fechou os primeiros meses de 2011, aproximadamente 12 bilhões de dólares positivo. Um saldo de 12 bilhões até junho, os 6 meses, né? Esse saldo é um saldo positivo que ajuda a sustentar o balanço de pagamento. Mas é um saldo, mais uma vez, né, mantido em cima de um comércio evidentemente muito desequilibrado entre o Brasil e o resto do mundo. Nós poderíamos dizer, com essa tendência à importação, e sobretudo de produtos industrializados, que nós correríamos certo risco de desindustrialização no Brasil? Vamos fazer aqui uma digressão. Qual é o grande problema das economias? Qual é o grande problema teórico das economias latino-americanas? É aquele velho dilema, aquele velho lema da CEPAL, né? Qual que é? É que você tende
a ter no comércio internacional, você tende a ter uma deterioração dos seus termos de intercâmbio. Ou seja, pelo efeito da elasticidade de renda, ou seja, o impacto da renda sobre o consumo, ele é muito maior nos produtos manufaturados, produtos bens de consumo, por exemplo, do que em matérias-primas. Ou exemplificando, né, falando com mais simplicidade. Você pode ficar, sua renda pode dobrar, você não vai dobrar o seu consumo de café. Claro. Mas você vai investir mais em eletrônicos, em veículos, né? Que é a sua tendência. Então, baseado nesse exemplo, você pode ter o seguinte: as economias latino-americanas sempre sofreram com esse problema da deterioração dos termos de intercâmbio, que cada vez você precisa de mais sacos de café para comprar um computador. Claro. Fazendo um exemplo aí. Bom, aí, a partir, quer dizer, de 2003 para cá, esse efeito aconteceu exatamente ao contrário. Os preços das matérias-primas aumentaram mais do que os produtos industrializados. Ok. Mas essa é uma situação que perdura sempre, que vai se manter sempre? Ou, assim como as pessoas reduzem o seu consumo ou estabilizam o seu consumo de alimentos após um certo tempo, também os países não vão crescer a sua demanda de matérias-primas ad infinito, por exemplo, né? Vão ter, a partir de um certo momento, a China, em algum momento, ela vai crescer a taxas mais baixas, portanto, a sua absorção de matérias-primas vai se dar num sistema mais vegetativo, com um crescimento mais vegetativo. Mas voltando à questão, há a ameaça de desindustrialização? A ameaça de industrialização tem ocorrido principalmente nos dois últimos anos. Por quê? Porque nesses 2 anos, a taxa de crescimento das exportações de produtos manufaturados foi muito aquém, né, em relação ao resto da década. Então, a gente pode dizer que essa ameaça cresceu muito até no pós-crise mesmo. Até no pós-crise, porque nós temos 2 indicadores que são muito importantes para a gente ver isso. Primeiro, se o crescimento das exportações de manufaturados brasileiros acompanha o crescimento do mercado mundial de manufaturados. Os últimos dados mostram que não, que o Brasil está crescendo a menos, nos últimos anos, tá? Nos últimos 3 anos. Então, o segundo dado é a relação, o coeficiente de penetração das importações na economia brasileira. E esse tem sistematicamente crescido desde 2004. Então, existe sim um risco de desindustrialização em vários setores da economia. Nós, no segundo bloco, vamos ver em que setores ou ramos industriais esse risco de industrialização será maior. Essa será a nossa questão de abertura. Vamos para um rápido intervalo e em instantes continuaremos a conversar com o consultor de negócios internacionais da FIENG, Alexandre de Brito Santos. Um instante só, voltaremos já.